Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, quarta-feira, 10 de 3 de 2021, 11 horas e 34 minutos, 24 graus aqui em São Paulo. Agradeço sua audiência, carinho e amizade. Espero sempre trazer conteúdo de valor. E vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para se inscrever na pré-lista da imersão técnica Top Traders, caso você tenha interesse em fazer o curso conosco. Talvez seja a única do ano, porque a gente tem um projeto diferente para o segundo. Não estou dizendo exatamente o que vai ser, mas provavelmente sim. É a chance de você entrar no grupo fechado. Ele não é aberto ao público, a gente só abre o grupo quando tem uma imersão. As pessoas cursam a imersão, ficam um mês no grupo e depois são convidadas a permanecer. Aqui nesse cantinho você consegue chegar neste link, que também está na descrição do vídeo. Ele fala de horário, fala dos desafios, o que vai ter na imersão, né, bônus, todos os detalhes que você imagina. Professor, não vou poder acompanhar online, tem comando no Telegram e no e-mail, cartezinho espelhado por 2 meses gratuitamente, mentoria com a trainer Karina Pavan e com o professor Alexandre Cabral, 360 para te preparar para a imersão, e um mês no passaporte premium, que é o famoso grupo fechado. O carrinho abre dia 29 de março. Eu acredito assim, vai ter um pré-lançamento para o grupo fechado, vai preencher uma parte das vagas. Depois, no dia 29, meia hora antes de abrir para a pré-lista, a gente vai abrir para ex-alunos que vão ter um desconto especial. Dia 29 mesmo a pré-lista preenche tudo. Quem não entrar na pré-lista não faz o treinamento, na minha visão. Então é isso aí, eu vou começar os estudos de hoje falando dos balanços corporativos. Hoje eu estou tomando a minha água aqui, água sem gás. Eu vou falar primeiro de VUC 4. VUC 3, na verdade, né? Que é a Vulcabras. Saiu o balanço. Quando eu falo assim que eu coloquei os dados, os números do balanço no informe cenário, para você assinar, só vir no site toptraders.com.br, nome, e-mail, Traderson, que é o nosso estagiário, coloca você na base. Então, caríssimos e caríssimas, queridos e queridas, Vulcabras na tela. É a própria Vulcabras mesmo, calçadista, veio dos 9 até os 6,75, repique até a média. E agora o ativo fica na dúvida, ela pode subir para romper 767, fazer um pivô. Cara, uma das coisas mais irritantes que eu acho é esse barulho do Windows quando vem alguma mensagem. Eu sou extremamente zen, quase um monge aqui, mas esse barulho ele mexe com os meus nervos. Eu já tirei o som aqui, é muito irritante. Eu acho que mais do que o barulho do Nextel, a galera mais antiga sabe do que eu estou falando. Então percebam que aqui em novembro, nessa região, ela é de forte suporte. Aí a VUC 3 respeitou a região. Vou marcar aqui o 6 e... Eu acho que uma das poucas coisas que é mais irritante que o barulho do Windows é quando os gurus aí da internet falam caminhando, falando, operando, né, que é operando, caminhando, né, viajando, né, que drogas têm efeito depois de um tempo. Mas o barulho do Windows acho que ainda ganha. Daí, pessoal, marcou fundo aqui. O grande barato é, se houver a perda do 705, deve voltar para esse fundo e pode fazer um fundo duplo aqui, ó, de um M. De um W, né? Então é uma ideia. É um papel que vale a pena ser monitorado para quem está montando carteira aí, na minha opinião. Aí a gente tem BRDT3, que é a BR distribuidora, um baita de um lucro. Galera que já está na base, confira lá no informe cenário, números muito fortes. Né? A BR distribuidora ela desabou, né? De R$ 24,00 até 18. O rompimento de 20,64 é um pivô de alta, mas ao mesmo tempo é um W também. Quando eu falo no W aqui, é isso que eu quero dizer, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O ativo cai violentamente em linha reta. Aí começa a subir.
E eu tenho percebido, isso é uma... Deixa eu colocar a volatilidade histórica dela aqui, para ver como é que tá. A volatilidade histórica alta, 3,17. Por exemplo, a galera às vezes faz day trade, que eu percebo aí. O volume... Cara, que doideira esses programas. Agora reduziu. E a galera escolhe para fazer day trade ativo com baixa volatilidade histórica. O ativo não movimenta. Né? Ou o pessoal opera opções, às vezes, de ativo com baixa volatilidade histórica. O que eu tenho percebido, quando a gente tem esse comportamento aqui, que é um fundo mais alto, geralmente o ativo explode. Geralmente, né? Mas ela tem que romper para isso o 2064. Senão ela fecha o gap, e no fechamento do gap pode dar oportunidade. E esse gap, né, a gente vai saber se é de fuga ou de área, é justamente por causa do balanço. O balanço veio muito forte. Mas se o ativo recuar e fechar, por exemplo, no 0 a 0, fechar em queda, muitas vezes o mercado fala ok, mas a gente tinha essa expectativa. Mas quando vem muito forte num fundo, geralmente faz isso, né, quase 6% de alta. Aí tem a RADL3. Eu sou fã da Raia Drogasil. O ativo fez um típico fundo duplo. Né, aqui ela atingiu a resistência, começou a cair, distribuiu, desabou. Então aqui é um típico fundo duplo, né? Onde é que está o eixo? 23,88, ele passa a ser stop. Para quem comprou aqui no padrão penetrante, no Piercing Line Pattern. E aí tem um... pra vocês terem uma ideia, que história interessante aqui. Eu conheci o dono. Teve uma época, né, que eu trabalhava como Authorized Trader para um grupo de investidores nos Estados Unidos. Lá, se você pelos seus clientes for julgado competente, você pode trabalhar como trader autorizado. Você pode colocar as ordens e tal. E eu trabalhei como Authorized Trader para um grupo. Uma galera... para alguns árabes, japoneses, mas isso faz muito tempo, faz uns 8, 9 anos. E eu conheci o dono da Estapar na época. Ele me disse que a família dele tinha ações do Bradesco, mas algumas há muitos anos. Tipo, eles carregavam há 20 anos os ativos e só compravam. Então a Estapar, por exemplo, ó, entre os dias 4 e 5 de março, fez um arame, mas não vingou, como diz no interior, né? Só que aí você pega a mínima aqui, que é 7,21, tá a briga aqui para ver se é um rompimento falso, se dá continuidade ao movimento de queda. Então os balanços estão entregues, vamos prestigiar agora a galera do YouTube. Vamos ver aqui, obrigado pela audiência de ontem, pessoal. Fico sempre muito feliz, muito honrado. As plataformas estão engasgando nos últimos dias, aumentou o volume, né? Olha o que o Web comentou aqui. Eu falei, eu até faço a pergunta de novo. Qual ativo que você acha que vai ser a ação extra do portfólio do meu grupo, né? Daí o Web falou que pode ser a Via Varejo, Eco Rodovias ou CC PR3. Vamos dar uma olhada nelas? VVR3. Tem que ter uma paciência de Jó. Os softwares estão engasgando hoje, mas estão engasgando mesmo, assim. VV. Quando engasga aqui, eu venho... Por isso que eu gosto de ter 2 ou 3. Então o cartesiano está firme. VVAR3. Então vamos ver. Vamos fazer um negócio no mini índice que a gente gosta de fazer aqui. O mini índice está na região de 112. Vamos fazer aquele desafio interno. Eu penso que busca 110.900 ainda hoje. Então vamos partir aqui de 112.200. Então 110.900 daria 1.300 pontos. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou olhar o intraday aqui. Aí eu vou explicar por quê. Depois a gente volta nele no final aqui e também volta no
Volta no mini índice no final. Nós temos um triângulo e temos um topo duplo aqui no 112,440. E não sustentou o preço acima de 112,440 e bateu na parte alta do triângulo. Se acionar o topo duplo, o eixo está aqui a 111,415, automaticamente aciona o triângulo e aí vem na base, que é o 110,865. Então é isso. Essa é a minha leitura. Então acho que vem no 110,865 ainda hoje. Então, falando da Via Varejo, né, que é uma das minhas ex-esposas, eu não vou falar se é ou não é, nem eu sei ainda qual que é o ativo extra. Eu estou mais perguntando para ver a sensibilidade da galera e tal. A Via Varejo, eu até comentei ontem na live o voo da Águia. Quem quiser assistir, pessoal, tá aqui no Instagram salvo. Né, então tá aqui o voo da Águia. Tá salvo aqui. Né? É só vocês clicarem lá no Instagram, ó, 600 e... Geralmente a gente tem umas 1000 visualizações nos dias seguintes, então deve bater aí. Ficou bem legal, eu falei do cenário macro, tal, a galera comenta, vá lá, siga a gente, curta. Então eu até comentei isso na live de ontem, que quando o ativo estava em torno de R$20, que ela começou a fazer um topo, 2 topos mais baixo que o anterior, tinha feito aqui também, ó. Isso daí quebrou aquele viés de alta do ativo. Então eu acreditava que ela fosse escorregando até o 13,96 e depois que ela fecharia esse gap aqui a 11,29. E ela fez isso. Abaixo do 11,29, onde é que ela fecha gap de novo? A 9,85. Eu não acredito piamente. Lembra que eu comentei que nos R$11 ela começaria a ficar interessante, que ela desça tanto. Se fechasse agora, por exemplo, estaria fazendo aqui um arame de fundo, que é a mulher grávida em japonês. Então, qual que é o ponto? Vamos limpar esse gráfico aqui, deixar o gráfico bem limpo, bem objetivo, para que você foque naquilo que é importante. Então, no caso aqui da Via Varejo, o ponto que separa o joio do trigo é o 11,19. Se fechar acima de 11,19 e ficar um sinal como esse, é um sinal de fundo sim. Daí nós temos Ecore CCPR3. Ó, o TradingView tá... Tem dia que ele tá super rápido. Ó, Ecore 3. Ecore 3 está testando o fundo anterior, quem sabe formar um fundo duplo com eixo aqui em cima. E CCPR3. Ó, tipo Via Varejo, né? Você marca o fundo anterior 10,40, ele é o ponto-chave. Se fechar assim como Via Varejo, formar CA, um arame e talvez um rompimento falso aqui. Aí o Almir Lima, grande professor, mais uma vez parabéns por mais um desafio no alvo, obrigado, foi o 4º do ano, 18 mil pontos em desafios. Acredito que o ativo extra na carteira seja Enjoei, saúde e paz para todos nós. Vamos ver. Enjoei é uma ação polêmica, né? Eu ouvi muita conversa aí no Clubhouse, inclusive é a mesma coisa, ó. Mesma coisa não, vamos lá. Topo, fundo, topo. A perda do 14,16 acionou um pivô de baixa e foi cumprida uma simetria, um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Veio aqui na base 11,71. É uma região interessante. Se der um sinal, por exemplo, aqui confirmar, uma coisa interessante, sim. O Antônio SN Neto, boa tarde, professor, parabéns pelo trabalho, obrigado pelos ensinamentos, disponha, espero que eu seja sempre útil para a formação de vocês como investidor. Poderia falar de log e um alvo legal para Marfrig? Então vamos ver log.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Log N3. O ativo reagindo, né? 7% de alta, mas tinha dado sinal, fundo duplo com Arami. É aquela história, compra boa é aqui embaixo. Eu não compraria com ativo subindo 7%, de verdade. É administrar por um gráfico de 30 minutos, de repente, de 15 minutos, para não devolver lucro para quem comprou no fundo. Ou esperar um recuo até perto do gap ou da média para entrar. Entrar de alegre perto de máxima assim, eu não... Não. E aí ele falou de Marfrig, falar num alvo é complicado. Eu não... às vezes o aluno ele quer alvo e stop, né? Isso aí é conversa fiada, pessoal. Isso daí é conversa de analista que nunca abriu uma boleta na vida. É um negócio muito pretensioso. Esse negócio de alvo, cara, como as pessoas me perturbam no WhatsApp, é impressionante, pai do céu. É da portaria avisando que tem encomenda, é não sei quem, o pessoal enche o saco. Essas redes sociais, elas são boas por um ponto, mas se a pessoa não tiver equilíbrio, é o caminho da loucura. Como perturbam. Então, o que fez a Marfrig? Ela, aqui um Arami, rompeu um triângulo, decolou, né? E aí o ativo está fazendo um pullback. Eu vejo simplesmente um pullback aqui num topo anterior. Então é isso. Agora falar em alvo é o dia a dia, né? A não ser quando você tem uma mega figura, alguma coisa assim. Mas em alvo, falar em alvo, ação montando fundo tal, eu particularmente não gosto de trabalhar assim. Querido Marcos, boa tarde, professor. Coragem, força, fé, saúde, paz. Acho que a última... eu esqueci a Meal 13, ele falou sobre o Lula. Juliana Wagner, já fiz a pré-matrícula para a imersão, feliz de estudar com você. Obrigado, Juliana, seja sempre bem-vinda. Então vamos falar falar na Meal 3. Da Meal 3. Eu vou no cartezinho que hoje está complicado ali o TradingView, depois a gente faz só os ativos internacionais. Então a gente tem Meal 3 na tela, eu comentei ontem na live, a ação não me convence, mesmo em dias de alta ela não sobe, bate na média, volta, enfim, não me agrada. Eu vou desligar aqui o TradingView, depois eu volto com ele. Aí o nosso querido amigo Wagner, boa tarde, Xará, parabéns por mais um tiro no alvo, a gente acertou o quarto desafio do ano. Mercado sofrendo com o cenário interno, não estou confiante em montar carteira no momento, apesar de grandes oportunidades. Ainda acho que o mercado dos Estados Unidos esticado, creio em correções lá fora que pode fortalecer nessa correção interna. Opinião do Wagner. Aí ele falou que está paquerando o Alço, Sula e SAPR4, setores mega. Vou dar uma olhada em cada um. E aí o João Vinícius ele pergunta sobre o índice, né? Vamos ver no finalzinho se vai ali no 111 mesmo. Tem bastante comentário hoje. Então, vamos dar uma olhada aqui em Alço, Sula e SAPR4. Então a Alliance, ela fez um movimento de marcação de fundo, ó, tem um fundo aqui a 22,02, o ativo bateu a 21,85 e talvez seja um recuo aqui, gerando oportunidade. Stop curto, abaixo de 23,04. Aí o Wagner falou da Sula 11 também. Sem sinal de fundo, né? A não ser que forme o fundo duplo aqui a 31 com 36. Correto? E tem a SAPR4. E pessoal, uma das novidades da imersão técnica, quem se inscrever, quem quiser garantir a vaga pré-lista aqui na parte alta do nosso YouTube, né? O link está bem aqui, ó.
né? Vai ter 2 meses do Cartesian. A gente nunca ofereceu isso. E vai ter o meu desktop clonado, como se estivesse abrindo o meu Cartesian aqui. Então esse APR4 esboça, né, aqui uma formação de fundo, mas não demonstra grande força, alguma coisa nesse sentido, a não ser que faça aquela ideia do fundo mais alto que o anterior. Vamos ver aqui os outros comentários. Aí a Carolina Fonseca, a grande Wagner, muito satisfeita em cruzar esses tempos difíceis, né? Cruzar esses tempos de mares revoltos na sua companhia. Obrigado, Carolina. Aprendo muito contigo sobre resiliência, paciência, sobretudo técnica no mercado, desde a época do Infomani. Que honra. Mas é em tempos de grandes turbulências que a gente fica mais forte. Mar manso não faz bom marinheiro, concordo plenamente. De olho nas ações de cannabis e Uranus, poderia, por gentileza, analisar o gráfico APHA e o EC? No mercado nacional, gostaria de ouvir o que você tem para dizer sobre o gráfico da R3. Grata, forte abraço. Então vamos lá. A F, aí vamos ter que colocar aqui o TradingView. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito feliz aí com a audiência. Pessoal, participe da área de comentários. Comente, comente, comente. Eu consigo dar conta aqui, como diz no interior, de responder e a gente interage. Eu fico muito feliz. Então a SAPR4, só se formar um fundo aqui mais alto, começar... No caso desse ativo, né, ela tem um suporte forte em 3,89 aqui, então é uma região para ficar de olho. Cara, e o TradingView voando aqui, né? Vamos lá. AFHA. Não funciona. Deixa eu fazer os ativos fixos aqui, depois a gente volta lá. Então vamos fazer B3SA3. B3SA3 aparentemente está fazendo fundo nessa região, Arami. 54,36 é um divisor de águas natural. Aí nós temos Ambev. Né, Ambev se aproximando da linha alta aqui de uma LTB, região importante. Sambi 11 está na mesma região, subindo de leve. O rompimento, se ocorrer de 40 com 78, vamos marcar. Acionará um pivô de alta. Caso contrário, se houver a perda de 38 com 30, ela pode corrigir um pouco, mas não acredito que volte no 35 com 34, acho bem difícil. E aí nós temos Itaúsa. Itaúsa aparentemente respeitou a retração de 50%. Se a gente observar a YouTube, ela está numa região de enrosco, né? 27 com 36, que é esse topo. As duas médias é LTB, é uma região da bagunça. Pode riscar um pouco o gráfico aí, mas eu creio que não perca o viés de alta. E a gente tem Bradesco, né? Somente a perda de 23,79 traria talvez 1, 2% de queda. Mas eu não acredito que nesse ativo abaixo, agora pagou dividendos, vamos ajustar o gráfico 23,04, por exemplo, abaixo de R$23. Eu acho difícil assim no curto prazo. Aí temos BBS3, Banco do Brasil, está na retração de 50%. Se não segurar, suporte em 28,56 e 28,13, mas está trabalhando para formar fundo. Não duvido, por exemplo, uma volta nos 28 para formar um oco invertido, por exemplo. Não acho que é algo fantasioso, acho algo factível, assim, real.
Não é um cenário, por exemplo, que eu acho absurdo, assim, acho real. Aí tem o IFNC, que nós tínhamos traçado essa ideia, né, e realmente voltou aqui, talvez para formar um fundo na mesma altura do primeiro aqui do oco. Aí tem Vale. O minério caiu ontem. Hoje trabalhou na base do candle de ontem, então a Vale está sentindo um pouco. Seria natural um retorno aos 95 aqui para encontrar topo anterior a 94,61, média de 21 e essa LTA. Aí temos a Petro, né? Petrobras animada hoje. A PEC com certeza impacta, né, em ativos como a Petrobras. Ontem fez um arame. Se hoje não devolver essa alta, eu penso que o ativo se fortalece bastante. Ou se pelo menos preservar a metade. VVB11, lembrando que é diretamente impactada pelo dólar e pela oscilação do S&P. É um sinal de topo. Isso aqui não chega a ser um bebê abandonado porque não tem gap de corpo e sombra, mas é uma estrela da noite, Evening Star, e a perda de 241,96 pode trazer uma queda até significativa, até 235, ou esse topo aqui anterior. Aí temos o D1F25, o viés é altista, né? Então essas correções elas são rápidas, acabam sendo oportunidades de compra. Aí nós temos aqui o dólar, depois eu faço Ibov e Bova11 mini índice no final. O Banco Central entrou arrepiando, lembra que eu comentei ontem no YouTube, comentei na live? Pessoal, o dólar entregou muito já. Então era dia ontem de realizar lucro, né? Agora ele pode voltar aqui em cima, mas o momento do dólar ele deu várias oportunidades aí. Não que passou, mas agora é deixar descansar. Por exemplo aqui, ó, é meio louco, mas parece que tem um oco, tem um gap aberto. Banco Central fazendo pressão, mas os fundamentos dizem o contrário. Quer dizer, o momento do dólar, ele... E aqui foi um mastro bandeira de Kerry, então acho que é mais acompanhar no momento. Eu não sei se eu vou conseguir usar o TradingView. O TradingView simplesmente, como diz a molecada, o TradingView bugou, né? Deixa eu... Depois eu volto aqui, então eu vou fazer a R3. Ó, o cartezinho super rápido, o TradingView não está respondendo. Então a AERI eu comentei ontem, né? Acho que aqui é uma região de fundo. Né? Qualquer correção, pense que é oportunidade. Letícia Tavares, eu vejo a Letícia sempre lá no nosso Instagram. Professor, poderia analisar BR Malls? Seja sempre bem-vinda. Letícia, muito obrigada por compartilhar seus estudos, tenho aprendido todos os dias com você. Deus abençoe sua vida e sua família, que assim seja para todos nós, seja sempre bem-vinda. Ela pediu BR Malls. BRML3. Ativo lutando para formar fundo, pô, mas os shoppings estão fechados, mas o mercado embutiu isso, né? Tanto que ela veio no alvo que nós falamos aqui em cima, a 7,89. Então, assim... Se houver a perda de 8,20 por aqui, o ativo desce um pouco, desce, mas não acredito que viole esse fundo. Então é uma formação de fundo em andamento. Seu aumento, realmente só live com os caras bons, vejo vocês todos, estou achando que a bolsa vai para 102, 103. Opinião do nosso amigo. Paulo Omar, passando para deixar um abraço, quero participar do seu grupo em breve, vou olhar no site, lá não tem preço, Omar, só tem o link da pré-lista por enquanto, ok? Aí o Márcio Chapo falou que a ação extra é Mozi 3, será? Vamos ver aqui o gráfico da Mozi 3. É mosaico, né? Tá na mínima das mínimas. Para quem comprar é uma compra assimétrica, não tem muito histórico, dá para trabalhar de repente com um gráfico de 30 minutos, alguma coisa assim. Né? De repente, é aquela história, uma coisa é comprar 32, uma coisa é 23, então, mas não tem exatamente um sinal. Eu vou tentar pela última vez fazer o uso do TradingView. Se não funcionar, daí eu vou
Deixa eu só trocar de conexão de internet para ver se ajuda, daí eu deixo para depois. Tá bem conectado aqui. Deixa eu colocar o gráfico, daí depois eu volto aqui ver se ele abriu. O Caio falou de Enate, Tupi. Então vamos ver, primeiro Enate. Enate 3, que é Enalta. Administrar a posição, na minha opinião, ativo no estado da arte. Quem pegou, pegou, eu não entraria agora. Não gosto de comprar ativo assim perto de máxima. Tupi é uma ação custosa como M. Dias Branco, né? A gente já teve em carteira, já lucramos com ela. Só que está bem descontada, veio de 23 a 19. O stop está muito claro, abaixo da mínima de hoje. Mas precisa se manter acima do 19,20. A luta está aí. STBP3, que é uma ação que meu filho tinha aos montes. E agora ele não tem mais, ele vendeu na alta, ele saiu bem do ativo. Ele ia viajar, tal, fez uma grana e quer comprar uma moto também. O ativo tem sinal de fundo. É um Arami, está acima do fundo anterior a 5,39. Correções, se ocorrerem a oportunidade, mas a gente tem o sinal. Aí tem Porto Belo, que o nosso querido amigo pediu. Então tem PT BL3. Porto Belo deu realmente oportunidade nessa correção. E tem um ponto importantíssimo que separa o joio do trigo a 9,53. Acima dele deve continuar subindo, abaixo dele pode voltar nesse fundo, mas se o fizer, eu vejo como rara oportunidade. Aí a gente tem a Tenda e EZTEC, pedido do César, seja sempre bem-vindo. César, nosso querido amigo. Então Tenda e EZTEC, né? Tende 3 e EZTC3, o setor está amassado mesmo. O ativo está tentando formar um fundo duplo. Aqui perdeu um triângulo e desabou, né? E temos a EZTC3. Eu, se fosse escolher entre uma das duas, iria de EZTEC. Os fundamentos eu penso que eles são melhores. Aqui foi um movimento de simetria em A, que a gente até explicou e adiantou. Gap fechado. Qual que é o ponto chave para esse ativo? 29,36. Pode formar realmente aqui um fundo duplo. Se fechasse agora, nós teríamos um Arami. Kevin Will, boa tarde, professor. Estou de fora desde o começo do ano. Saí com lucro em Oi e Ambev. Deixando claro, isso daqui são operações dele, tá? Senão o pessoal vai achar, por exemplo, que a gente está com Cogna no grupo e tal. Então vamos ver os três ativos. Oi BR, Ambev e Cogna. Então tem Oi BR3. A Oi perdeu muito volume, né? Não vejo uma grande... Quando o ativo faz esse tipo de barra e devolve no dia seguinte, é tipo aquela história, subiu, cortou. Ambev a gente já tinha comentado, né, nos ativos fixos. Aí a gente tem Cogna. A Cogna parece que está querendo armar aqui um pivô de alta. O que acontecerá se romper o 4 com 13. É interessante esse movimento. E aí a VEG. Para a gente finalizar. VEG 3. O dos ativos aqui que a gente estuda do YouTube, né? Aí tem VEG 3. O TradingView, eu acho que está roubando toda a banda do... Vamos ver aqui, VEG 3.
A VEG interessante, o ativo corrigiu, vem. Lembra que eu tracei, quando estava nos 90, aqui fez topo mais baixo, eu tracei alvo no 70 com 28, atingiu, fez um arame. E aquela história, fez o arame e agora está a briga aqui, a média de 5 pode ser utilizada como referência. Eu vou ver se dá para usar o TradingView ou não. Vamos ver aqui o MME, agora parece que foi. Colocar um gráfico diário. Olha, o MME, ele tem no fundo anterior uma região chave, que é o 1325, né? Tá 1330. A gente tem o Ring, que é atrelado ao ouro. O gap de ontem pode ser de fuga. Vamos observar aí os próximos dias. O Bitcoin não tem refresco, né? É o ouro digital, tá migrando grana do ouro pro Bitcoin, né? Fez pivô de alta a 56, não a 52,650. Aí aborta a ideia de retorno para os 42, deve ir para a máxima histórica mesmo. A gente tem aqui o petróleo. O petróleo fez um movimento estritamente técnico. O topo anterior ao divisor de águas, o 6768. Né? Todo dia acontece alguma coisa que eleva o preço do petróleo, é algo impressionante. Hoje está impactando na Petrobras e o petróleo negociado em Nova York respeitou também o topo anterior. Isso daqui, pessoal, é inversão de polaridade. Topos anteriores, que foi uma resistência que trouxe o preço até a média de 21, ele atua como suporte pela inversão de polaridade. É uma das bases das premissas da análise técnica. Aí nós temos aqui o BZQ. O BZQ está entre um pivô de alta inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. É uma ProShare alavancada que dá para operar nos Estados Unidos. O rompimento de 11,80 pode trazer uma boa alta, mas eu não duvido aqui que forme um topo duplo também. Vamos ver. Bolsa do Japão. Bolsa do Japão, a briga está na LTA, sem novidades. O mercado lá ficou dormindo no Japão e na China. E na China não houve reação depois da queda recente. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá. Aqui foi um topo duplo, veio na base, mas não reage. Mercado dormindo na Ásia, parece feriado do Ano Novo Lunar. Aqui o Eurostock 50 acima de um canal, uma demonstração de força muito grande. E a mesma leitura a gente tem na Bolsa de Paris. Aí temos aqui o índice DAX. Rompeu um triângulo, fez uma Marubozu e está dando continuidade ao movimento. Pivô de alta acionado a 114,197. Reino Unido aqui na tela, né? Tentando romper o triângulo para cima, está na parte alta. O índice Nasdaq reagindo forte. A movimentação recente, repique comprido porque veio na média de 21. E agora a gente pode traçar aqui uma linha de tendência que vai mostrar se é voo de águia ou voo de galinha. Aí Dow Jones na tela, máxima histórica na veia. Temos o S&P, que está rompendo um triângulo. O EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, lutando aqui na LTA para formar um fundo duplo. No gráfico diário, olha a importância dessa LTA. E nós temos o VIX, o índice do medo, Volatility Index, perdendo uma LTA. Seria um rompimento falso, uma simetria em A cumprida ou está perdendo mesmo para mergulhar? Saberemos. Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. E o nosso querido Ibovespa em dólares, que está acima do fundo anterior e da LTA. O fundo anterior é 19,031. Vamos ver se fecha assim. E terminando os comentários do YouTube, vamos ver aqui. Tomar mais um gole da minha água. Tá uma tarde bem bonita aqui em São Paulo.
Daqui a pouco eu vou pedir meu almoço. Meu filho tá lá no Paraná, falou que tá o maior sol lá no interior do Paraná, na casa da namorada. Pra quem não sabe, ele vai fazer aniversário dia 19/3, ele é estudante de Direito, tá no 7º semestre, quer ser juiz, tá fazendo inglês avançado e trabalha no Ministério Público, tudo online. E ele é um bom garoto. A galera que me acompanha desde a época da Expo Money conhece ele, porque muitas vezes quando ele estava de férias eu levava nas Expo Moneys, levava quando eu ia dar treinamento presencial. Muita gente encontrava a gente jogando bola na praia ou passeando, é bem legal. Ele é meu companheiro desde sempre. Pra quem não sabe, o meu filho mora comigo, ficou com a mãe 6 meses em 2001, depois ele veio passar férias comigo em outubro de 2001 e ele mora comigo, vai completar 20 anos. Primeiro morou comigo e com a minha mãe, depois fomos morar eu e ele. É um grande companheiro de estádio, a galera também que frequenta o estádio, que me encontra lá, já encontrou nós dois juntos lá. Ele é maior que eu tenho 1,81 m, ele tem 1,91 m. Meu filho jogou na base do Corinthians, depois acabou... É muito difícil a carreira de jogador, mas joga muito. Meu filho joga mais que qualquer centroavante que está aí no Campeonato Brasileiro, de verdade. Talvez é pau a pau ali com o Gabigol. De verdade, pessoal. Mas isso não significa que você vai ser profissional, né? É bem diferente, assim. Meu filho joga o estilo do Nilmar, que jogou no Inter de Porto Alegre, jogou no Corinthians também, aquele estilo de jogador. Joga muito, muito, muito. Então a gente tem aqui a WEC, que a Carolina pediu. Tá lento ainda, mas está funcionando o TradingView. E ele opera na bolsa, mas não, sabe, não, o pessoal fala, pô, mas ele não tem vontade, assim, de seguir. Ele opera para ele, assim, eu ensinei, mas para trabalhar comigo, tal. E eu respeito, né, a preferência dele, o direito dele. Nós temos um canal. Aparentemente esse negócio vai continuar subindo aqui, Carolina. Essa queda, na minha opinião, gerou oportunidade. E aí você pediu também a Ares, eu já fiz, né? A PHA. Tá muito em moda, né, esses ativos atrelados ao urânio. E na verdade está em moda com fundamento, com razão, tal. Então foi bem pertinente a tua pergunta. E, pessoal, participem da área de comentários. Nem que eu tenha que gravar 2 vídeos aqui. Eu faço, tal, com o maior prazer. O meu nome é trabalho. Uma outra situação, uma queda forte gerou oportunidade. Arami deve ter espaço para subir ainda, principalmente se corrigir, aí é oportunidade mesmo. Para a gente finalizar, eu vou fazer Ibov. Eu gosto de trabalhar, pessoal, sempre gostei. Sempre gostei de trabalhar, eu gosto mesmo. Eu adoro trabalhar e adoro estudar. Eu acho uma dádiva de Deus, assim, a gente ter essa oportunidade. O Ibovespa está exatamente na mesma situação quando eu escrevi o cenário hoje. Média de 5, movimento anêmico. A gente vê uma situação parecida no BOVA11. Eu não acredito, por exemplo, que o Ibovespa e o BOVA11 fechem em alta hoje. Mesmo que feche em leve queda, não acredito. Por toda a conjuntura e tal, não acredito. Uma leve correção no exterior deve trazer o mini índice por 111 mil pontos. Foi o que eu falei mais cedo, né? Então, quando eu comentei, estava ali no 112.200, já está 111.700 e eu falei que eu acredito no movimento intraday de 1.300 pontos. E eu acredito mesmo, na verdade vai dar um pouco mais, né? Se você pegar o 11.200, o 12.200, né? Já está descendo 400 pontos desde a hora que eu comecei a gravar. Daria 1.335 pontos de gain no intraday. Eu acho que vai bater, acho que vai chegar aqui no alvo que a gente comentou. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, é a sua casa, você é bem-vindo. Quem quiser fazer imersão, entre na pré-lista. Provavelmente vai ser a única imersão de 2021, porque a gente tem 2 projetos para o segundo semestre. Um é um lance de viagem, viajar, fazendo vídeo, falando tal, e o outro eu não posso dizer. Então,
É provável que seja a única imersão do ano, então entre na pré-lista, o link está aqui ou na descrição do vídeo, aí faça sua matrícula dia 29. Pessoal do grupo fechado e ex-alunos não precisa entrar na pré-lista porque vai ter uma oferta especial. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Muito obrigado, valeu!